Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um programa Ronda da Cidade. Que bom, hein? Ter o seu carinho, a sua audiência pela TV Sim, canal do Espírito Santo, canal 16.1, para Linhares, Aracruz, Soretama, Grande Vitória, São Mateus. Você ligado também, obrigado pelo carinho, pela audiência desde sempre, tá bom? No programa de hoje você vai ver, hein? Informações na área policial, polícia militar na nossa região teve bastante trabalho. Teve troca de tiros, apreensão de veículo, apreensão de celulares, armas e munições. Daqui a pouquinho mais detalhes. E ainda, coronavírus, taxa de transmissão volta a subir no estado do Espírito Santo, assim praticamente como em boa parte do Brasil. Vamos falar também sobre a campanha de combate ao diabetes. Tudo isso a partir de agora no Ronda da Cidade. Sabe por quê? No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Muito bem, eu te convido a participar também pelo WhatsApp no 996224547, 996224547. Você manda o seu recado, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, sua sugestão de pauta também, ajudando a construir mais um programa Ronda da Cidade. Gente, a Polícia Militar teve muito trabalho na nossa região, com apreensões, um trabalho feito de forma firme, forte, e eles obtiveram êxitos em várias apreensões e perseguições também. Teve até troca de tiros. Confira o primeiro giro com a Cris Martinelli. Em patrulhamento tático motorizado realizado no bairro Nova Betânia, a equipe da Força Tática prendeu 2 indivíduos, um de 19 e um de 21 anos. Um terceiro teria empreendido fuga. Dentro da residência onde eles estavam foram encontrados um revólver calibre 38 e um veículo que havia sido roubado em São Mateus. Os jovens confirmaram a autoria do roubo, juntamente com o jovem que teria fugido. Também foram encontradas TVs, celulares, ferramentas e um documento que seria de uma quarta pessoa que reside na residência. Essa pessoa foi identificada, afirmou que não sabia dos materiais roubados e apenas divide aluguel com os outros rapazes. Os 3, bem como os materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares. No bairro Movelar, a Polícia Militar recebeu informações de que um veículo, um Volkswagen de cor branca, havia sido roubado por 4 homens próximo ao shopping Pátio Mix. Um patrulhamento foi realizado no bairro Jocaf 2 e o veículo foi localizado. Ao perceber que seriam abordados, o condutor do veículo jogou o automóvel em direção à viatura policial e eles se aproveitaram da colisão, empreendendo fuga. A polícia acompanhou os suspeitos, houve troca de tiros e mais viaturas foram solicitadas na tentativa de localizar os suspeitos. O condutor do veículo conseguiu ser alcançado. Com ele foi encontrado um revólver calibre 22, 5 munições intactas. Também foram encontrados objetos pessoais da vítima, um celular, uma carteira de bolso contendo documentos pessoais, cartões bancários e R$ 57 em espécie. Na tentativa de atrapalhar a detenção dos outros suspeitos, uma pessoa teria ofendido os militares. Juntamente com um jovem, essa pessoa também foi encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares. Olha, e teve apreensão de arma também em Bebedouro e também apreensão de drogas no bairro Santa Cruz. Mais detalhes agora. A Polícia Militar fez a apreensão de uma espingarda de fabricação caseira. Uma pessoa deu entrada em um hospital particular de Linhares após ter sido atingida na mão com uma arma em que o próprio manuseava. A polícia entrou em contato com ele, que disse que a arma pertencia ao proprietário de uma fazenda em Bebedouro. A arma foi recolhida e encaminhada para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
a equipe K9 fez apreensão de drogas no bairro Santa Cruz. A ação ocorreu na tarde desta última terça-feira. Foram apreendidos 169 pedras de substância análoga ao crack, uma pedra de crack de 12 gramas e um pé de maconha. Todos os materiais foram entregues à delegacia. Tá aí então essa apreensão também, o cachorro da Polícia Militar sempre atento, farejando tudo. E o pezinho de maconha lá, o cidadão vai plantar pé de maconha, esse se deu mal. Olha, gente, o governo do estado já definiu o calendário de pagamento do IPVA 2021 e também o programa Qualificar abre vagas em cursos para mulheres. Mais detalhes na voz de Cris Martinelli. O governo do estado divulgou o calendário de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2021. Para os veículos leves, a cota única vence em abril, independente da placa. Já no caso de veículos pesados, a data de vencimento tem início no mês de março para placas com final 1 ou 2. Os contribuintes que efetuarem o pagamento em cota única até a data do vencimento terão 5% de desconto. Os proprietários de veículos leves poderão parcelar o IPVA em 4 vezes e os de veículos pesados em 2 vezes. Os valores a serem pagos serão informados neste próximo mês. O Qualificar AS está com vagas abertas em cursos para mulheres que residem no Espírito Santo e possuem mais de 16 anos. São mais de 5.000 vagas entre 11 opções de cursos. Os cursos serão realizados online no site da Qualificar. Com isso, as aulas poderão ser feitas em qualquer horário, seja através de tablets, smartphones ou computador. Os alunos terão acesso a apostilas e poderão participar de fóruns de discussão. As inscrições têm início nesta quarta-feira e vão até o dia 25 de novembro. Basta acessar o site qualificar.es.gov.br. Muito bem, de volta no Ronda, muitas informações para você que participa no 996224547. Eu vou para o intervalo, volto já já. Daqui a pouquinho vamos falar sobre um adolescente que morreu atropelado em Vitória. Ele fazia os malabarismos, malabares no semáforo na Grande Vitória. E a gente percebe muito isso aqui em Linhares também. Mais detalhes daqui a pouquinho. De volta com Ronda da Cidade. Gente, um adolescente morreu atropelado em Vitória. Ele fazia malabarismo no sinal de trânsito. Ele tentou ultrapassar ali uma avenida, atravessar uma avenida e acabou sendo atingido em cheio e morreu na hora. Confira. O acidente foi no começo da tarde. O adolescente que fazia malabares no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Adalberto Simão Nader tentou atravessar com o sinal aberto para os carros e acabou sendo atingido. O impacto foi tão forte que o vidro da frente do veículo foi quebrado. O motorista, em choque, não quis gravar a entrevista. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Tá, então, é muito triste e a gente traz presente que aqui em Linhares também, nos semáforos, a gente sempre se depara com estes artistas de rua, são malabaristas, muitos deles às vezes nem brasileiros são, pelo menos o que a gente tem notado aqui, às vezes chilenos, argentinos, peruanos, enfim. E tem hora que a gente está ali no semáforo também, dá aquele friozinho na barriga, porque eles atravessam no meio dos carros, tentam ali pegar uma gorjeta após fazerem o seu número, o show ali, para que possam sobreviver também. Mas todo cuidado é pouco e é preciso realmente ficar atento com relação a isso. E aí, esse adolescente não teve a mesma sorte, acabou morrendo na hora, mas ele atravessou na hora que o sinal estava aberto para os veículos. Mudando de assunto, agora eu tenho um recado para você. Eu tenho um recado da Rede Descontão, é promoção. Promoção é Multisoro, 4 unidades por R$10. É R$2,50 a unidade, é isso mesmo, Multisoro descongestionante nasal. Com esse preço, você só encontra na Rede Descontão. Subida para o mercado municipal no centro da cidade. E agora vamos falar sobre o coronavírus e a taxa de transmissão voltou a subir no Espírito Santo, o que preocupa a todos. Vamos conferir na reportagem. Pela terceira semana consecutiva, a taxa de transmissão da Covid-19 está acima de 1 e subindo aqui no Espírito Santo, o que demonstra uma aceleração do contágio após um período de estabilidade. A cada 100 infectados, 133 novas pessoas são contaminadas pelo novo coronavírus. Valor. Estacionou por um período aí
ficou em torno de 1 a taxa de transmissão e agora chegamos a ficar 3 semanas já consecutivas, né, com a taxa de transmissão já acima de 1,2. Chegamos à grande vitória na semana do dia 6 de novembro com a taxa 1,33, o interior com a taxa 1,45 e temos micro-regiões como a Central Sul, por exemplo, com taxa já acima de 2. Então, assim, o interior nos preocupa muito, né, porque está com uma taxa de transmissão realmente muito alta. O número de mortes cresceu 3,35% na comparação da primeira quinzena de novembro com o mesmo período do mês passado. Nos primeiros 15 dias deste mês foram 154 e em outubro 149. Apesar do crescimento do número de mortes e de casos da Covid-19 aqui no estado e do aumento das taxas de transmissão, segundo os especialistas, ainda não é possível dizer que estamos passando por uma segunda onda da doença. A gente não tem uma definição matemática precisa do que seria uma segunda onda. É importante dizer isso. Ou se tem, por exemplo, eu desconheço. Mas eu conheço a definição da Escola Europeia de Saúde Pública. E ela diz que os pressupostos da segunda onda, quais são eles, né? Você tem que ter um novo crescimento exponencial dos casos, mas esse novo crescimento exponencial dos casos tem que ser seguido de 2 premissas. Ou você ter desaparecido o número de casos da primeira onda, ou quase desaparecido, usa de fato essa definição, ou você ter diagnosticado uma nova variante do vírus, né, que a imunização da cepa anterior, por exemplo, não imuniza dessa nova cepa. Diante da pressão no sistema de saúde, a SES abriu um edital para voltar a atender os pacientes de casos graves em hospitais particulares, como foi feito anteriormente. A Secretaria Estadual de Saúde, monitorando a necessidade diária de leitos para a Covid-19, vem aumentando a oferta de leitos. Assim, desde o mês de novembro, início do mês de novembro, nós já reabrimos 28 leitos de UTI. E na data de hoje está aberto o edital para contratação de leitos na iniciativa privada, o que vai fazer com que nós tenhamos novamente uma taxa de segurança da ocupação de leitos de UTI. Em relação ao estágio da pandemia, nós de fato temos um aumento do número de casos e agora um aumento das internações, mas isso felizmente não tem influenciado a taxa de mortalidade do Espírito Santo. A nossa taxa de letalidade vem diminuindo, isso é um sinal muito importante, positivo. Pois é, gente, muito preocupante realmente, a taxa vem subindo também em boa parte do Brasil. Os cuidados a gente já sabe quais são, mas tem gente realmente negando esses cuidados, tem gente aí lotando muitos locais, o que não é necessário. É necessário às vezes você ir de máscara no mercado, você comprar uma coisa no comércio. Agora, tem aglomerações que podem sim ser evitadas. Como a gente viu muita gente aglomerando também, comemorando vitória de candidato no último domingo no nosso Espírito Santo. Eu vou para o intervalo, eu volto já já, daqui a pouco vamos falar sobre diabetes, ainda hoje no Ronda da Cidade. Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte, é isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias e bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais, tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Pátio Mix. Rastrec Linhares, rastreamento veicular. Muito bem, gente. Recentemente foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e a nossa equipe preparou uma reportagem importante, educativa, para você saber mais detalhes sobre essa doença que acomete muita gente. Confira.
No país, 13 milhões de pessoas já sofrem com a doença, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Segundo esta médica endocrinologista, 90% dos casos são do tipo 2 e são causados por diversos fatores de risco. Ter mais do que 40, 45 anos, ter um familiar diabético como pai, mãe, irmãos, ter um colesterol bom, que é o HDL baixo, um triglicerídeo alto, estar sobrepeso, obeso, ser sedentário, ter maus hábitos alimentares, as mulheres que já tiveram diabetes gestacional prévio ou mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Então, esses pacientes, eles estão no grupo de risco, tem fator de risco de desenvolver diabetes tipo 2. A doença é silenciosa e o descontrole pode trazer diversos problemas para os pacientes. A glicose alta no sangue, ela vamos dizer, ela é tóxica para o nosso corpo. Então, ela vai provocando um processo inflamatório crônico que vai lesando a camada interna das artérias. Então, o diabético ele pode ter como complicação alteração dos vasos da retina, então o que a gente chama de retinopatia diabética, ele pode ficar cego por isso, tem comprometimento dos pequenos vasos do rim, e aí desenvolver o que a gente chama de nefropatia diabética, ele pode perder a função renal, ir para hemodiálise por isso. Ele tem um comprometimento dos nervos periféricos, então ele perde a sensibilidade das pernas, isso que a gente chama de neuropatia diabética, e ele pode ter lesão de vasos maiores, então ele pode ter infarto, derrame, e então 1 em cada 3 diabéticos morre de problema cardiovascular, morre de infarto, de derrame. E agora na Covid, a gente tem um risco maior de infecção grave pela Covid, pelo fato dessa glicose alta, se estiver descontrolada, já ser um marcador de inflamação crônica. Enquanto no diabetes tipo 2 a doença é causada pelos fatores de risco, no tipo 1 o próprio organismo produz em quantidade insuficiente a insulina. O tratamento dos dois tipos também é diferente. No diabético tipo 1, que corresponde a aproximadamente 10% dos casos, o pâncreas não produz insulina. Então, ele tem necessidade absoluta de insulina. O tratamento vai ser feito com injeções de insulina, várias vezes ao dia. No tipo 2, o paciente ele tem vários defeitos, mas só para facilitar, ele teria uma resistência à ação da insulina. Então, ele produz insulina, mas essa insulina não consegue agir, porque existe uma barreira para a ação dela. Que barreira? Por exemplo, a obesidade, a gordura abdominal. E aí, o tratamento é feito com medicamentos que melhoram a sensibilidade à insulina. Tá aí, então, elucidativa, informativa a matéria para você aprender mais. É uma doença silenciosa e, claro, tem que ser cuidada com muita atenção, porque é algo que você vai, depois de diagnosticado com a diabetes, você vai convivendo com isso ao longo da sua vida, com muita regra e muita disciplina, principalmente no quesito alimentação, e lembrando sempre também de praticar atividades que ajudam também ao seu corpo, ao seu organismo, tá bom? Vamos terminando o Ronda da Cidade de hoje, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Amanhã tem mais Ronda. Um forte abraço e até lá! Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.